De acordo com aquele trabalho publicado pela Sandra Baldalfi, onde ela traz a filogenia, um cladograma dos eucariontes, e propõe a classificação desse grupo de organismos, as plantas, os vegetais, né, estão enquadrados dentro do clado, do grupo, da linhagem Arqueplastida. A gente já viu qual é a apomorfia, né, a novidade evolutiva desse grupo. E dentro de Arqueplastida, uma das linhagens, que é a linhagem das viridófitas, que é a linhagem que a gente está trabalhando nessa disciplina, ela apresenta, além da apresenta a clorofila, né, mas dois tipos de clorofila, esse pigmento verde, clorofila A e B, amido como substância de reserva e a estrutura do cloroplasto um pouquinho mais complexa, com aquelas invaginações internas, formando membraninhas que são chamadas de tilacoides e que vão se agrupar em pilinhas que são chamadas de grana. Então, é esse grupo, essa linhagem das viridófitas que a gente está trabalhando. A gente sabe que esse grupo surgiu na água doce, tá? Mas alguns organismos, né, alguns ancestrais, conseguiram colonizar também o ambiente de água salgada, o ambiente marinho. E depois disso, saindo do ambiente aquático, por meio de várias mutações que aconteceram, alguns organismos conseguiram conquistar o ambiente terrestre. Essa linhagem das viridófitas que conseguiu conquistar, que ocupa atualmente o ambiente terrestre, é conhecida como embriófitas, tá? Dentre as então, a gente tem viridófitas de água doce salgada, né? Viridófitas aquáticas, que são conhecidas como algas verdes, e viridófitas que habitam o ambiente terrestre, que são conhecidas como embriófitas. Dentre as embriófitas, a gente viu que tem um grupo de embriófitas que não apresenta semente e um grupo de embriófitas que apresenta semente, que é o objeto de estudo dessa disciplina. Esse grupo que apresenta sementes é conhecido como espermatófitas. E a gente viu que o ciclo de vida dessas plantas, ou seja, como que uma planta vai dar origem, por meio de reprodução sexuada, a outro indivíduo, a outra planta. Então, o ciclo de vida das embriófitas é semelhante, né? Muito semelhante, no geral. Eu tenho um indivíduo diploide, um indivíduo 2N, que, em algumas regiões da folha, essas regiões, essas células dessa região, sofrerão meiose, ou seja, as células filhas terão metade do número de cromossomos da célula que a originou, que as originou, né? Que originou essas células filhas. E essas células filhas, então, vão ser chamadas de esporos. Esses esporos vão germinar, ou seja, sofrer divisões mitóticas, originar um conjuntinho de células, das quais uma ou duas funcionará como gameta. Todas essas células serão haploides, como o esporo que originou esse conjuntinho de células. Então, a esse grupinho de células, a gente dá o nome, haploide, né? A gente dá o nome de gametófito. E uma ou duas células desse gametófito funcionará como gameta. Esses gametas, por algum mecanismo, algum agente, se encontrarão. Esse processo é chamado de fecundação. Vão originar uma célula diploide, um zigoto, que vai se dividir por mitose e originar uma outra planta, um outro ser diploide, que vai sofrer meiose, originar esporos e assim sucessivamente, fechando esse ciclo. A gente viu que a única diferença das espermatófitas, das plantas com semente, é que esses esporos formados ali na região do esporângio da folha, ao invés de serem liberados para o meio ambiente e germinarem lá no chão da floresta, como eu costumo falar, eles se formam ele germina, né, e forma o gametófito sobre a folha onde ele foi formado, onde aquele esporo foi formado. Então, forma os gametófitos femininos, o esporo feminino vai germinar ali sobre a folha, formar o gametófito feminino, o esporo masculino também vai germinar, ou seja, sofrer mitoses ali na própria folha que o formou e originar o gametófito masculinos. Então, esses esporos só vão crescer, germinar, sofrer mitoses na própria folha onde ele se formou. A essa folha, a gente sabe que ela recebe um nome, essa folha que formou esse esporo,
que vai dar origem ao gametófito. Essa folha é chamada de esporofilo. É uma folha modificada cuja função não é realizar fotossíntese, e sim formar esporos. E o gametófito feminino que se forma sobre esse esporofilo, a gente pode chamar de óvulo. E o gametófito, mesma coisa com a parte masculina, né? Lembrando que o óvulo é dentro do gametófito feminino, dentro do óvulo, que está o gameta feminino, que está a célula gamética, uma única célula. Mesma coisa se a gente pensar na parte masculina. Uma folha vai dar origem a um esporo por meiose, esse esporo vai germinar ali, vai sofrer mitose ali. E essa folha, então, que formou esse esporo é chamada de esporofilo. Esse gametófito masculino, que se formou sobre a folha, pode ser chamado de grão de pólen, tá? Então, óvulo e grão de pólen nada mais são do que os gametófitos feminino e masculino das espermatófitas, das plantas com semente. Quando o grão de pólen cair nesse óvulo, cair na micrópila desse óvulo e os gametas se encontrarem, o gameta feminino e masculino se encontrando vai formar o zigoto, como a gente já viu, que vai crescer e formar o embrião. E esse óvulo, esse gametófito feminino, dá origem à semente. A gente viu que nessas plantas, que as primeiras plantas com sementes que habitaram o planeta Terra, e algumas delas ainda existem no planeta, esse óvulo é formado sobre a folha. Então, esse óvulo é nu, aparente, exposto. Como consequência, a semente que vai ser formada a partir desse óvulo também vai ser uma semente nua, uma semente exposta, uma semente que está no mesmo lugar que o óvulo estava, né? Sobre o esporofilo, tá? A gente, depois, na próxima aula, é que a gente vai ver que em alguns descendentes, essa folha se dobra, protegendo esse óvulo. Essa folha se dobra, protegendo o grão de pólen, mas isso é um passo que ocorre 100 milhões de anos depois do que a gente das primeiras plantas com sementes que surgiram, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver depois, o dobramento dessa folha, que vai dar origem ao ovário nas angiospermas, o dobramento dessa folha, que vai dar origem ao estame nas angiospermas, tá? E aí os gametófitos feminino e masculino se formarão dentro de folhas e não sobre folhas. Mas até agora a gente viu óvulo e grão de pólen sendo formados sobre folhas, sobre esporofilos. Vimos que esses esporofilos, em geral, nas plantas com sementes nuas, nas gimnospermas, eles se organizam, então, vários esporofilos, formadores de óvulo ou formadores de grão de pólen, se organizam, se agrupam em torno de um eixo. A esse conjunto de esporofilos agrupados em torno de eixos, a gente chama de estróbilo, tá? Então, o esporofilo feminino, ou megaesporofilo, vai formar óvulos, o esporofilo masculino, ou microesporofilo, vai formar grãos de pólen, e eles podem estar agrupados em torno de um eixo, formando ou megaestróbilo, no caso dos esporofilos femininos estarem agrupados, ou microestróbilo, no caso dos esporofilos masculinos estarem agrupados em torno de um eixo. Tudo bem até aí? Então, essas são as estruturas formadoras de gametófitos nas gimnospermas. Esporofilos agrupados ou não em estróbilos. Tudo bem até aí? Tudo, professora. Tudo. E aí a gente viu que existem atualmente, a gente viu que as gimnospermas foi um grupo abundante, principalmente na era mesozoica, nos períodos Jurássico e Triássico, onde habitavam o planeta também os dinossauros, né? Então elas são meio que contemporâneas aos dinossauros, e nesses períodos é que no planeta Terra habitava o maior número de espécies de gimnospermas, mas que por diversos fatores, muitas delas foram extintas ao longo... Ainda não. Muitas delas, só estou falando, tá? Muitas delas foram extintas ao longo do tempo. E 3 linhagens, 3 grupos que surgiram lá no passado permanecem até hoje, né? Foi um grupo abundante,
mas que por diversas razões várias espécies foram se extinguindo, e três desses grupos, três dessas linhagens, habitam ainda hoje o planeta Terra, e a gente dá a sorte de poder conviver com elas, né? Conhecer essas espécies, não só por fóssil, como a gente conhece outras gimnospermas, tá? E a gente viu que nesses grupos pode haver dois tipos de reprodução. Então, o gameta feminino nas plantas sempre é imóvel, sempre é uma célula que está lá dentro do gametófito, essa célula é chamada de oosfera. Então, o nome do gameta feminino das plantas é oosfera. Já o gameta masculino, a gente viu que em algumas plantas ele tem flagelo, ele é uma célula móvel. E aí ele vai precisar nadar para encontrar o gameta masculino. Isso acontece nas embriófitas sem sementes e acontece também em dois grupos de gimnospermas, tá? Então, gameta masculino móvel, chamado de anterozoide, que o grão de pólen vem carregando esses dois gametas. O grão de pólen vem sendo trazido principalmente pelo vento. Então, o grão de pólen com os dois gametas no seu interior vem, cai na micrópila do óvulo, na região aberta do óvulo. O gameta feminino está lá dentro. O grão de pólen não entra, tá, gente? Não entra no óvulo. O grão de pólen, ele cai e aqui ele se abre e libera os gametas masculinos, que são alados, não, são flagelados, e um deles vai nadar mais rápido, encontrar e fecundar a oosfera que está dentro do óvulo, tá? A esse processo, onde o gameta masculino nada para encontrar o gameta feminino, dá-se o nome de zooidogamia. Duas linhagens de gimnospermas apresentam esse tipo de reprodução. Já a terceira linhagem de gimnospermas, o gameta masculino perdeu o flagelo. Então, o grão de pólen tem duas células sem flagelo. A esse gameta masculino, que não é flagelado, é uma célula imóvel, dá-se o nome de célula espermática, ou núcleo espermático, ou célula germinativa. Vocês vão encontrar os três nomes, tá? Mas, de novo, o grão de pólen vem trazendo as duas células, cai na micrópila do óvulo, libera uma das células. Só que essa célula é imóvel. O que vai acontecer com ela? Se a outra célula também não se modificasse, ficaria ali, não ocorreria o processo reprodutivo. Mas qual foi a estratégia? A outra célula de dentro do grão de pólen se modificou. Ela não vai funcionar mais como gameta. Como ela vai funcionar? Ela vai funcionar formando um tubo por onde a célula espermática, o gameta masculino, vai passar até encontrar o gameta feminino, tá? A esse processo dá-se o nome de sifonogamia, onde há a formação do tubo polínico. Esse tipo de reprodução, onde o gameta masculino encontra o gameta feminino por meio, pelo auxílio, pelo intermédio, usem o que quiser, de um tubo polínico, ele já acontece nas gimnospermas, nas angiospermas também. Em todas as angiospermas acontece a sifonogamia. Falei para vocês na aula passada que isso é uma pegadinha, eu já vi isso em vários concursos e em várias provas. A completa independência de água para a reprodução aconteceu nas angiospermas. Não. Nas gimnospermas, a gente já percebe que não há dependência de água para a reprodução em um dos grupos. Em dois há. Em dois grupos, o gameta masculino tem que nadar para encontrar o feminino, mas em outro grupo, não. Então, as plantas se tornaram independentes de água para a reprodução num grupo de gimnospermas, tá? Vocês não vão cair nessa pegadinha, pelo amor de Deus, tá? Todas as angiospermas são independentes de água para a reprodução, mas algumas gimnospermas também são. Tudo bem até aí? Tudo. Na aula passada foi isso que a gente viu. Então, a gente viu essas estruturas, o que era esporofilo, o que era estróbilo, né? E o que foi, Felipe? As formas de germinação, né? As formas de reprodução, né? De encontro de gametas, não foi? Uhum. Tá, de germinação não, de reprodução, né? Reprodução.
Então, agora, e eu falei para vocês que existem atualmente 3 grupos de gimnospermas habitando o planeta Terra. E agora eu vou começar a compartilhar a tela e a gente vai dar uma olhadinha na aparência, na morfologia. A aparência de algum organismo a gente chama de morfologia, tá? Morfo, forma, logia, estudo. Então, estudo da forma, estudo da aparência desses representantes que ainda habitam o planeta de plantas com sementes nuas, de gimnospermas, tá? Então, vamos lá. Vão me dando um feedback. Se apareceu aí o slide para vocês. Apareceu? Apareceu. Apareceu? Tá. Então, aqui tem uma ilustração com algumas das gimnospermas que habitam atualmente o planeta Terra, né? Eu fiz questão de colocar atuais para vocês lembrarem que várias já foram extintas, né? Se a gente for estudar as gimnospermas, as plantas com sementes nuas ao longo do tempo, a gente sabe que não existem só esses grupos, não existiram no planeta só esses grupos. Esses são que sobreviveram, digamos assim, né? Então, hoje a gente vai estudar as cicas, as sequoias, os pinheiros, os cupressos, os podocarpos, tá? Hoje a gente vai trabalhar com a morfologia dessas plantas aí para a gente aprender a reconhecer um pouquinho esse grupo de plantas. Então, como eu falei, foi um grupo que foi mais abundante há cerca de 300 milhões de anos atrás. Olha lá, que esse pontilhado são os grupos de plantas com sementes nuas que habitaram o planeta. Então, no Triássico e Jurássico, a gente percebe que houve uma maior riqueza desse grupo, mas aqui, no período presente, a gente percebe que ainda existem bem pouquinho, porque essa barrinha aqui está relacionado, é proporcional ao número de espécies, então, existem poucas atualmente, né? Foi um grupo muito mais... A gente já teve muito mais plantas no passado do que a gente tem atualmente, tá, gente? Então, mais espécies de plantas no passado do que a gente tem atualmente. Então, hoje em dia, em relação... Só angiospermas que não. Angiospermas que atualmente a gente tem mais do que no passado. Mas se a gente pensar em plantas no geral, independente do grupo, a gente já teve muito mais no passado. Então, atualmente, a gente tem aí 3 linhagens, 3 divisões de gimnospermas habitando o planeta Terra. Então, eu falei para vocês que divisão na botânica é sinônimo de filo, tá? É a mesma categoria taxonômica, a mesma categoria linneana, tá? Abaixo de reino, só que na botânica convencionou-se usar o termo divisão. É errado falar filo? Não é errado, mas é que é a convenção, tá? Então, esse sufixo fita, sempre que vocês virem e tiver relacionado com algum tema da botânica, é o sufixo para eu me referir à categoria taxonômica de divisão. Então, hoje em dia, a gente tem, habitando o planeta, 3 divisões de gimnospermas. Cicadofita, um grupinho pequeno, com 2 famílias. Gimnospermas como um todo é pequeno, né? Mas dentro da divisão cicadofita, a gente só tem 2 famílias. Ginkgofita, com uma única família e uma única espécie. Então, toda essa divisão aqui só sobrou uma única espécie. Lógico que no passado tinham mais representantes dessa divisão. A gente tem registros fósseis de espécies desse grupo, mas que não habitam mais o planeta, tá? Hoje em dia sobrou uma única espécie, então é uma divisão monoespecífica, uma específica de espécie, uma única espécie na divisão. E a maior divisão das gimnospermas, a divisão coniferofita, com 6 famílias, tá? A gente vai dar uma olhadinha, então, nessas plantas. Aqui o cladograma, que eu também já mostrei para vocês na aula passada. Gimnospermas é um grupo monofilético, aqui está o grupo, com suas 3 divisões, olha lá. Cicadofita, ginkgofita e a maior coniferofita, aqui ele desmembrou no cladograma, botou todas as famílias. Podia ter colocado como um ramo só,
mas ele resolveu desmembrar aqui para a gente no cladograma, tá? Ele podia ter representado o coníferofita como um único ramo, mas ele quis mostrar já para a gente que é um grupo grande com várias famílias, tá? Não sei se vocês estudaram por aí, viram que em algumas bibliografias um pouquinho mais, não tão antigas, um pouquinho mais antigas, ou talvez um pouquinho desatualizadas, eu não olhei os resumos de vocês no Padlet, então eu não sei, mas o pessoal do noturno e do diurno tinha feito isso. Feito o quê? Falado assim, gimnospermas atualmente é um grupo que conta com 4 divisões. Vocês viram isso em algum lugar? Vocês já estudaram, chegaram a ler isso em algum lugar? Acho que não. Não? Tá. Mas talvez, quando vocês forem estudar um pouquinho, ou em algum momento da vida de vocês, vocês vão se deparar com essa informação. Gimnosperma é um grupo composto por 4 divisões. Atualmente não é mais. Então, de acordo com... Já foi, no passado, antes dos estudos filogenéticos, antes dos estudos cladísticos, usando várias fontes de dados, né? Então, em geral, quando eu olho um estudo usando cladística ou sistemática filogenética para elaborar, por exemplo, para ter como resultado um cladograma desse, os autores ou o autor usou várias fontes de dados, né? Então, usou dados de biologia molecular, comparou o DNA dessas plantas, usou dados morfológicos, ou seja, comparou as folhas, comparou os estróbilos, comparou os óvulos, comparou tudo. Então, pegou também dados morfológicos, pegou dados anatômicos, pegou dados ecológicos. Então, fez um estudo completo, onde ele pegou todos esses dados, comparou, e com isso ele obteve como resultado um cladograma. Então, quando eu vejo um cladograma, eu sei que ali tem estudos, é o resultado de um estudo realizado com várias fontes de dados, tá? Em geral, no material e métodos do artigo, vai estar lá escrito, os dados utilizados nesse estudo foram dados moleculares, o GenTal, o autor vai falar o que ele usou naquele estudo para ter como resultado um cladograma, tá? Então, nesse trabalho aqui, que é um dos trabalhos mais atuais com filogenia de gimnospermas, o grupo que, teoricamente, seria uma 4ª divisão de gimnospermas, ele emerge, ele cai aqui dentro das coníferofitas. Então, no passado, esse grupinho aqui, com 3 famílias, ele era considerado uma divisão à parte, um 4º filo, Gnetofita. Então, em alguns trabalhos, vocês podem ver por aí, gimnosperma é composto por cicadofita, ginkgofita, coniferofita e gnetofita. Mas, atualmente, os representantes que eram colocados numa divisão à parte, hoje em dia, eles estão enquadrados dentro das coniferofitas. Deu para entender isso? Então, essa é a filogenia mais atual, tá? Deu para entender isso, gente? Tudo certo, professor. Tudo certo? Tá. Então, hoje em dia, a gente não considera 4 divisões, e sim 3, sendo que os representantes dessa 4ª divisão, dessa suposta 4ª divisão, hoje em dia fazem parte da divisão coníferofita, que é a maior das gimnospermas, tá? Vocês podem até explicar essa historinha, se vocês quiserem, se forem um dia arguídos sobre isso, perguntados sobre isso, tá? Então, vamos passar agora, né, para, entre aspas, carinha, para a morfologia dessas divisões, tá? A divisão cicadofita, que é a primeira que emerge lá no cladograma, ela apresenta 2 famílias, cicadácea e zamiácea. Foi um grupo que foi muito abundante lá, todas elas, né, foram mais abundantes no Mesozoico. Agora, a gente tem poucos representantes no mundo. No Brasil, essas espécies não ocorrem nativamente. Os representantes dessa divisão não são nativas do nosso país, apesar de serem plantadas aqui. Elas são nativas do Chile, de outros países da América do Sul, mas do Brasil não, tá? Mas a gente encontra essas plantas sendo usadas em jardinagem, como plantas ornamentais. Então, nessas plantas, nessa divisão cicadofita,
Os gametas são flagelados, são anterozoides e ainda nadam para encontrar o gameta feminino. Então, o gameta masculino é flagelado e precisa nadar para encontrar o gameta feminino. Há dependência de água para a reprodução nessas plantas, tá? Nos representantes da divisão cicadofita. E como que essas plantas são, né? Elas apresentam folhas compostas. Então, percebam aqui, ela tem um caule, no caso da família Cicadácea. A família Cicadácea só tem o gênero Cicas, com 2 espécies, Cicas revoluta e Cicas circinalis. Ambas são plantadas, são encontradas no Brasil, tá? Então, elas têm esse crescimento, esse caule único, não ramificado, um caule que vai crescendo assim, só no sentido vertical. Esse crescimento é chamado de monopodial, eu já desenho para vocês, tá? Um crescimento monopodial, onde o crescimento do caule se dá só pela gema apical. Então, o caule, ele vai crescendo só nesse sentido vertical, ele não se ramifica. E lá no ápice desse caule, tem uma coroa de folhas compostas, folhas com limbo dividido, olha lá, o limbo dividido em folíolos. A folha pode ser, as folhas nas plantas podem ser simples ou composta. Folhas simples são aquelas onde a lâmina foliar é inteira. Folha composta é aquela onde isso tudo é uma folha e essa lâmina foliar é dividida em folíolos. Então, essas plantas, por conta desse caule não dividido, não ramificado, e por conta dessas folhas compostas, elas têm a aparência de palmeira, lembram uma palmeira, mas palmeira é uma angiosperma, palmeira da flor, palmeira da fruto. Aqui é uma gimnosperma, não tem flor e não tem fruto, só tem sementes. A única semelhança com palmeira é que ambas têm semente, mas na palmeira a semente está dentro do fruto, aqui não. A semente está sobre folhas modificadas, sobre esporofilos que a gente vai ver, tá? Então, aqui atrás tem uma palmeira. Até lembra uma palmeira, mas não é. Tem gente que confunde. Vocês não vão confundir nunca, porque vocês estão tendo essa aula, tá? Então, isso aqui é uma gimnosperma, um representante de cicas. Então, só para eu ficar mais facinho de entender. Então, essas plantas, né, tem esse crescimento, cicas, né, o gênero cicas tem esse caule, que é um caule não ramificado. Um caule não ramificado, o crescimento desse caule, não sei se vocês lembram, mas no ápice do caule, no ápice da raiz, das raízes, né, lá no ápice da raiz, tem um conjuntinho de células indiferenciadas, totipotentes, que podem dar origem a outras células. Vocês lembram disso? Ou não? Lá da anatomia? Vocês lembram do termo meristema? Ah, lembro. Meristema apical, do Sim, caule do da raiz. Isso, meristema apical do caule. Qual a função do meristema? Formar células na planta, formar órgãos. No caso aqui, esse meristema apical do caule, o que ele vai formar? Por mitose, ele vai formar células, ele vai estar o tempo todo, esse conjuntinho de células que está sempre ali no ápice do caule, vai formar novas células e vai adicionar novas células no corpo desse caule, tá? Em cicas, só esse meristema que está funcionando, o meristema apical do caule, da raiz, logicamente, mas o meristema axilar, que depois a gente vai ver, ele não é ativo, por isso que o caule, ele é não ramificado. Esse crescimento onde o caule não se ramifica, que é dado apenas pelo meristema apical do caule, é chamado de crescimento monopodial, tá? E lá no ápice desse caule, no caso das cicas, eu tenho uma coroa de folhas, Ai, gente, ainda bem que a natureza desenha muito melhor do que eu, porque... Aqui eu tenho uma coroa de folhas, que são folhas compostas. Então, em cicadofita, as folhas serão sempre folhas compostas.
um limbo ou lâmina foliar, compostas. Limbo ou lâmina foliar dividido em folíolos, né? Cada unidade dessa é chamada de folíolo, tá? Em oposição, na natureza, eu tenho plantas com folha simples, onde, né, aqui tem as nervuras, aqui também vai ter nervuras, tá? Nos folíolos também vai ter nervuras. Mas essa folha aqui apresenta o limbo não dividido, então é uma folha simples. Na natureza eu só tenho esses dois tipos de folha, ou simples ou composta, tá? E nas cicadofita é o único grupo das gimnospermas onde as folhas serão assim, compostas. Tudo bem? Tudo. E as partes reprodutivas, né? Onde serão formados os ovos? Aqui está uma folha com a função dela mais básica, que é fazer fotossíntese, e aqui no centro dessa planta, eu tenho um conjuntinho de folhas modificadas. Qual é a função dessas folhas? Nesse caso aqui, essas folhas estão produzindo óvulos. Olha lá, cada bolinha dessa é um óvulo. Cada folha dessa, no caso de cicas, pode produzir até 9 óvulos. Então, folhas produtoras de óvulos, a gente viu que chama esporofilo feminino. Então, isso aqui é um mega esporofilo. No caso de cicas, só nesse gênero, os esporofilos não se agrupam em estróbilos, os esporofilos femininos. Eles ficam assim, soltos no meio da planta, tá? E essas plantas vão ser dioicas. O que é ser dioica? Eu vou ter um indivíduo, uma planta, só formando esporofilos femininos e outro indivíduo, outra planta, só formando esporofilos masculinos. Uma só formando óvulos e outra só formando grãos de pólen, tá? Então, tá aqui, no centro da planta, nascem essas folhinhas modificadas, que vão formar óvulos, e esses óvulos, quando fecundados, vão originar o quê? Óvulo fecundado origina o quê? Semente? Semente, muito bem. Então, aqueles óvulos lá, que tem a osfera lá no seu interior, um grão de pólen caiu e fecundou aqui a osfera, e esse óvulo cresceu e originou a semente. Então, várias sementes em cada esporofilo desse, tá? Aqui só para mostrar para vocês a folha composta de cicas, e aqui o indivíduo masculino, né? Então, eu tenho 2 indivíduos, uma espécie dioica. Todo esse grupo aí, todas as cicadofitas todas as espécies são dioicas. Ou seja, eu vou ter um indivíduo feminino e um indivíduo masculino. Aqui o indivíduo masculino com seu estróbilo masculino. No caso do indivíduo masculino, os esporofilos, olha lá, as folhinhas se agrupam formando esse estróbilo masculino, esse microestróbilo. Cada folhinha dessa está formando grãos de pólen. Então, isso aqui é um esporofilo, cada folhinha dessa é um esporofilo masculino. Vocês entenderam a estrutura do estróbilo? Sim. Sim? Tá. Aqui um representante da família Zamiácea. Zamia é o gênero mais popular, digamos assim, mais plantado, mais cultivado. Essas plantas, como eu falei, são muito usadas na ornamentação. Em Zamiácea, na família Zamiácea, o caule é subterrâneo. Então, ela apresenta um caule subterrâneo, a gente não consegue ver o caule, e as folhas estão saindo desse caule subterrâneo. Quando eu olho a planta, parece até que as folhas estão saindo do chão, mas nunca, chão não consegue dar planta, solo não consegue dar folha, digamos assim, tá? Quem produz folha é caule. Então, esse caule, o caule de Zamiácea é um caule subterrâneo. Então, desse caule subterrâneo, estão sendo produzidas essas folhas, que também são folhas compostas, olha lá, com os folíolos um pouquinho mais largos do que de cicas, mas folhas compostas. Isso aqui é uma folha, isso aqui é outra folha, isso aqui são folíolos. E, no caso de Zâmia, os esporofilos, tanto masculinos quanto femininos, eles se agrupam. Então, isso aqui, ó, é um estróbilo formado por vários esporofilos. Cada unidade dessa é um esporofilo.
Ah, mas esse estróbilo é feminino ou masculino? Não sei. Eu só sei quando eu tiro, puxo um esporofilo e aí vejo, ele está produzindo óvulos. Se ele está produzindo óvulos, ele é um estróbilo feminino. Se um esporofilo desse está produzindo óvulos, todos os outros estão produzindo óvulos. O estróbilo todo é feminino, e esse aqui também é feminino, porque a planta é dioica. Ou seja, se esse indivíduo é feminino, tudo que ela produzir vai ser relacionado ao feminino. E aí vai ter outra planta produzindo masculino, tá? Então, se eu puxar esse esporofilo, ele estiver produzindo óvulos, eu sei que ele é um esporofilo feminino, um mega esporofilo, e esse estróbilo vai ser um mega estróbilo. Se eu puxar e ver que ele está produzindo grãos de pólen, gametófitos masculinos, então isso aqui vai ser um estróbilo masculino, ou microestróbilo. Ninguém tem a obrigação de bater o olho assim e saber, é feminino ou masculino. Não. Eu preciso analisar o que o esporofilo está produzindo, tá? Agora, se eu falar, os esporofilos estão produzindo óvulo, aí você já sabe. Então, é um estróbilo feminino. E aqui, então, cada esporofilo desse, cada folhinha dessa, produz 2 óvulos. Então, um óvulo aqui e outro ali. Esse óvulo fecundado originou o quê? Aqui já originou. Esses óvulos fecundados originaram o quê? A semente também, não? A semente também, isso mesmo. Essa semente é carnosa, ela é vermelha, possivelmente para atrair alguma ave, né? Então, para dispersar, para ser dispersa, para ser levada para longe por algum animal. Possivelmente essa coloração vermelha vai atrair aves, que aves são animais que têm a acuidade visual muito boa e conseguem enxergar esses tons de vermelho, vinho. Então, essa semente aqui vermelha possivelmente vai atrair um dispersor, alguma ave dispersora. A esse processo de dispersão da semente, ou seja, levar a semente para longe da planta-mãe, o sufixo usado na aula passada aqui, para a dispersão do grão de pólen, ou seja, para levar o grão de pólen, né, do esporofilo até o óvulo do esporofilo masculino, até o óvulo, esse processo, o sufixo é filia. Então, se é o vento que faz isso, é anemofilia. Se é alguma ave, ornitofilia. Se é algum inseto, entomofilia, tá? Mas para a dispersão da semente, o sufixo é coria. Então, se a semente é dispersa pelo vento, a gente fala que aquela semente é uma semente anemocórica. O processo de dispersão pelo vento é anemocoria. Se é uma ave que vai dispersar essa semente, ornitocoria. Deu para entender? Então, dispersão do grão de pólen antes da fecundação, né? A polinização, o processo, o sufixo usado é filia. Aí o prefixo vai depender do agente que está promovendo essa polinização. Já para a dispersão da semente, o sufixo é coria, anemocoria, entomocoria, ornitocoria, tá? E as sementes, muitas vezes, elas se modificam para um ou outro agente de dispersão atuar. Deu para entender isso? Professora, pode repetir esses últimos 20 segundos, porque eu fui falar um negócio importante com meu irmão aqui e não deu para ouvir. Eu falo. Quando eu falo de dispersão do grão de pólen, então lembrem que eu falei para vocês, o grão de pólen das gimnospermas é disperso pelo vento. Então, é o vento que vai bater numa folhinha, no esporofilo, e levar o grão de pólen até o óvulo. Processo de dispersão do grão de pólen, que é chamado de polinização, o sufixo, quando eu quero saber, me referir ao agente que está promovendo aquela polinização, o sufixo usado é filia. Então, anemofilia, polinização pelo vento. Entomofilia, polinização pelos insetos. Ornitofilia, polinização pelas aves. Transporte do grão de pólen. Mastofilia, transporte do grão de pólen pelos mamíferos. Hidrofilia, pela água, e assim por diante.
tá? Tudo bem? Filia é o Certinho. sufixo dado, tá? Quando eu vou falar, aí já ocorreu a polinização, já ocorreu a fecundação, ou seja, os gametas já se encontraram, já formou o embrião, já formou a semente. Aquela semente vai ser muito provavelmente transportada para longe da planta-mãe. Isso é chamado de dispersão da semente. Para eu falar do agente que dispersa a semente, né, se eu quiser, eu falo, o sufixo usado é coria. Filia para a polinização, coria para a dispersão da semente. Então, se eu falo, essa semente ela é vermelha, possivelmente quem dispersa essa semente é uma ave. Essa é a ave que vem aqui para comer essa semente e vai dispersar, vai transportar essa semente para longe dessa planta aqui. Então, eu falo, essa espécie ela é ornitocórica. O processo ornitocoria. Coria para dispersão da semente. Essa espécie aí é anemocórica, ou seja, a semente dessa espécie é dispersa pelo vento, tá? Isso eu posso falar para a semente e para o fruto também. No caso das angiospermas, a gente pode usar esse mesmo raciocínio para a dispersão do fruto. Tudo bem? Mas aqui, como não tem fruto, isso é semente só, semente nua, não encoberta por um fruto nas gimnospermas, eu falo de dispersão da semente. Tudo bem? Coria para a dispersão da semente ou do fruto, filia para a dispersão do grão de pólen, para a polinização. Tá? Certo. Certo? Tá. Em relação à importância econômica, né, o uso que o homem dá para essas plantas. As plantas já têm importância por si só, né? Cada ser vivo tem a sua importância, independente dela ser diretamente importante para o homem ou não. Ela já é importante porque está aí produzindo oxigênio, porque está fazendo parte do meio ambiente e tem sua função no meio ambiente. Mas o homem ainda consegue descobrir outras importâncias nos seres vivos, né? Então, nas plantas, esse grupo aqui, além do uso ornamental, né? Então, muitas cicadofitas são usadas na ornamentação, são plantas bastante bonitas e que o homem usa, são plantas caras, inclusive. Essas plantas também produzem um glicosídeo venenoso, especialmente os gêneros cicas, uma substância que atua no sistema nervoso central, é uma substância neurotóxica e que é usada em substâncias bactericida e fungicida, tá? Então, um glicosídeo chamado de cicazina é extraído do gênero cicas e é usado para confecção, fabricação de bactericidas e fungicidas, porque atua e para a gente também é uma neurotoxina, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, com esses produtos aqui por conta disso, né? Porque eles têm, muitas vezes, essa cicazina. Além disso, o caule de cicas é muito rico em amido. E esse amido é extraído e utilizado para fazer um alimento conhecido como sagu. Vocês já ouviram falar? Sagu? Nunca ouvi falar. Nunca. É muito conhecido, principalmente no sul do Brasil, sul e sudeste. Aqui no Nordeste não é tão consumido, mas no sul e sudeste, sim, tá? O sagu, que é um alimento preparado, feito a partir do amido extraído do caule de cicas. O sagu é semelhante àquela gominha granulada da tapioca. Sabe aquela redondinha da tapioca? A tapioca, aquela granulada? É muito parecido com aquilo. Só que a tapioca granulada, a tapioca em geral, o amido utilizado é o amido extraído da macaxeira, né? Que é das raízes da macaxeira. Aí a gente extrai o amido de lá e prepara a tapioca. Já o sagu, que é esse alimento que eu estou falando para vocês, que usam para fazer uma sobremesa. Eu já vou mostrar uma foto. Esse amido é extraído do caule de cicas e é mais consumido no sul e sudeste. Então, essas bolinhas aí, essas gominhas de amido, são cozidas com ou vinho ou suco de uva, e isso é a mesma textura da tapioca. Isso é usado para fazer esse alimento aí, conhecido como sagu, tá? É só uma curiosidade mesmo, porque eu sei que aqui não é muito conhecido, não, mas se um dia vocês ouvirem falar, vocês já sabem do que se trata.
Vamos lá para a segunda divisão das gimnospermas, a divisão ginquigofita. Antes disso, tudo bem com as cicadofita? Sim. Sim? Só você é meu porta-voz, hein? É o Felipe que está falando? Sou eu. É o porta-voz da turma, né, Felipe? Mas vamos lá. Então, não me abandona, hein, Felipe? Pelo amor de Deus, não acho que eu estou sozinha aqui. É engraçado que pessoalmente eu sou o pior para falar da turma. É o quê? Engraçado que pessoalmente eu sou o pior para falar. Mas isso tem acontecido, sabia? Online, assim, é impressionante. Quando online as pessoas que não falam muito no presencial falam mais. Cada indivíduo é único, né? Às vezes é isso mesmo. A gente se descobre em outras estratégias pedagógicas, digamos assim. Às vezes, aula de campo, o aluno que é o mais quietinho na sala, ele na aula de campo é o que vai na frente, lidera. É verdade, Então, a aula de campo é uma delícia. então, cada um tem uma aptidão, né? Não tem jeito. Por isso que é bom que a gente experimente as várias metodologias, porque às vezes o aluno que na sala de aula ele não fala nada, está ali quase dormindo na aula de campo, ele se libera. E, em contrapartida, o aluno que fala um monte na aula presencial, na aula de campo não gosta tanto. Então, varia muito, né? É assim mesmo. E é bom que a gente tenha essa diversidade para a gente juntos conseguir ter essas variações, né? Então, vamos lá. Vamos lá para a outra divisão das gimnospermas, a divisão ginquigofita. Essa divisão que eu falei para vocês, que é monoespecífica, ou seja, atualmente só tem uma única espécie, o ginkgo biloba. Já ouviram falar do ginkgo biloba ou nunca? Nunca ouvi não esse nome. Nunca? Olha Já só. ouvi, sim. Não é uma que tem um princípio ativo para a memória? O pessoal usa Isso mesmo, isso mesmo. Ó, que bom. Quem está falando? Karine, Parece que eu estou no telefone. Quem está falando? Isso mesmo. Tem um princípio ativo, é usada como fitoterápico que melhora a memória. Na minha época de estudante, há 2 anos atrás, não, um tempinho atrás, assim, virou moda. Acho que descobriram nessa época que o ginkgo biloba era bom para a memória. Todo mundo falava, não está conseguindo memorizar as coisas, toma ginkgo biloba, toma ginkgo biloba. Mas isso meio que caiu por terra. Mas a gente ainda encontra, o princípio ativo funciona, é comprovado, tá? Mas pararam de falar isso, de, toma ginkgo biloba. Mas teve uma época que ficou muito famosa, assim, na década de 90, mais ou menos, 95, 96, era muito famosa. Toma ginkgo biloba, tá? Mas, então, o ginkgo biloba é uma gimnosperma, é a única espécie que vive atualmente da divisão ginkgofita. Também, essa divisão, no passado, ela já contou com várias espécies, né? De novo, na época dos grandes dinossauros, lá no Mesozoico, na era Mesozoica, tinham muitas espécies dessa divisão, mas, infelizmente, várias foram sendo extintas, e hoje em dia a gente só conta com o ginkgo biloba, representante dessa divisão aí. E é uma espécie endêmica à China. O que é uma espécie endêmica, hein, gente? Só tem lá no bioma da China. No bioma não, no país, né? A China tem vários biomas, tá? É um país com vários biomas, como a gente aqui, né? O Brasil é um país com vários biomas. A gente tem biomas florestais, biomas arbustivos, biomas de plantas herbáceas, a gente tem vários biomas. A China também é um país gigantesco com vários biomas. O ginkgo biloba tem a distribuição geográfica restrita à China. A gente fala que é endêmica da China. Mas o que eu quero dizer, quando eu falo de uma espécie, qualquer espécie é endêmica, eu nunca posso falar assim, o ginkgo biloba é endêmico. Endêmico de onde? Ou de que bioma, como você falou, tá? O ginkgo biloba é endêmico da China, de um país. Ou o pau-brasil é endêmico do Brasil. Ou o mutum de Alagoas é endêmico de Alagoas. Ou eu poderia falar, o pau-brasil é endêmico da floresta atlântica, tá? Então, eu sempre tenho que trazer, junto com essa palavra, junto com o endêmico,
alguma informação geográfica. Pode ser endêmica de um país, pode ser endêmica de um continente, pode ser endêmica de um bioma, tá? Pode ser endêmica de parte de um bioma, né? É endêmica da Mata Atlântica de Alagoas, pode ser. Mas sempre, eu nunca posso falar endêmico só. O pau-brasil é endêmico. Endêmico da onde? Do universo? Do planeta Terra? Da onde? Eu tenho que trazer, complementar essa informação, tá? Eu digo isso porque muita gente incorretamente fala isso. Essa espécie é endêmica. Tá incompleta essa informação. Endêmica, toda espécie pelo menos do planeta Terra, ela é endêmica, tá? Então, eu tenho que dizer da onde ela, eu tenho que complementar essa informação. Então, o ginkgo biloba tem sua distribuição geográfica restrita à China, né? Então, ela é endêmica desse país aqui. Durante muito tempo, o ginkgo biloba é uma árvore bem grande, que atinge até 30, 40 metros de altura. E ela ocorre nas matas, né, do bioma florestal da China, né? Então, nas matas chinesas. E durante um tempo, os chineses extraíam essa espécie, os indivíduos dessa espécie, para fazer móvel, para fazer embarcação, para usar a madeira de uma forma geral. E essa espécie foi extinta da natureza, completamente extinta. Aí os chineses ficaram loucos, né? Poxa vida, a gente extinguiu uma espécie da natureza, era o único representante de uma divisão de gimnosperma e os chineses ainda conseguiram extinguir. Mas aí eles ficaram preocupados e começaram a pensar num programa de reintrodução do ginkgo na natureza. Mas como eles conseguiram as sementes desse ginkgo para reintroduzir na natureza? Porque eles viram que existiam alguns indivíduos de ginkgo plantados nos templos budistas. Então, os monges budistas, eles, por sorte, cultivavam e tinham em seus templos indivíduos de ginkgo. Aí os biólogos, né, os naturalistas chineses, conseguiram reproduzir o ginkgo em viveiro, produzir sementes e plantar sementes de ginkgo biloba na natureza, e hoje em dia não é mais uma espécie extinta, né? Foi reintroduzida na natureza. Como ocorreu com o pau-brasil. Com o pau-brasil aconteceu a mesma coisa, tá, gente? Foi reintroduzido na natureza. Hoje em dia, a gente encontra representantes de ginkgo biloba no mundo inteiro, mas porque os chineses distribuíram sementes para vários jardins botânicos do mundo inteiro. Então, se você vai no Jardim Botânico do Rio, tem pé de ginkgo biloba lá. Se você vai no de São Paulo, também. No de Curitiba, também, tá? De Recife é o mais perto da gente, eu não sei se tem. Eu vou até procurar saber. Mas em Recife tem um jardim botânico, perto do aeroporto. Talvez tenha ginkgo biloba lá. Perto do aeroporto, não, perto da rodoviária. Talvez tenha ginkgo biloba lá. Depois eu vou procurar saber, tá? Mas hoje em dia não é mais considerada extinta. O que mais? Nessas plantas, a fecundação também ocorre em meio líquido, ou seja, os gametas masculinos são flagelados e precisam nadar para encontrar a oosfera, o gameta feminino, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho da aparência, né? De como é a carinha, a morfologia do ginkgo biloba. Então, essa espécie é uma espécie endêmica da China, restrita, né? A distribuição geográfica é restrita a esse país. E como elas são, né? Como é o ginkgo biloba? Primeiro, são árvores bastante grandes, atingem aí até 30, 40 metros de altura e vivem até cerca de 1000 anos. Então, há registros de representantes de indivíduos de ginkgo biloba com até 1000 anos de idade. Imaginem, nenhum ser vivo é imortal. Todos um dia morrem. Mas o ginkgo demora cerca de 1000 anos para morrer. Olha isso, é muito tempo, né? Então, são bastante cultivadas pelos monges budistas. As folhas do ginkgo biloba são folhas em forma de leque, em forma de flabelo. Leque e flabelo são sinônimos. Então, essas folhas são chamadas de flabeliformes, em forma de leque, tá? O ginkgo também é uma espécie dioica, ou seja, eu vou ter um indivíduo produtor de óvulos, um indivíduo feminino e um indivíduo produtor de grãos de pólen, um indivíduo masculino,
tá? E o ginkgo biloba é uma espécie decídua ou caduca. Vocês sabem o que significa decídua ou caduca? Uma espécie decídua ou caduca são sinônimos. Nessas espécies que são ditas decíduas ou caducas, as folhas caem. Então, num determinado período do ano, em geral, outono e inverno, a planta fica completamente sem folhas. Parece até que está morta, mas não está. Quando vem o verão e a primavera, essas folhas voltam a nascer, tá? Essas espécies que perdem as folhas são chamadas de decíduas ou caducas, tá? Isso é característico da espécie. Então, aqui as folhas flabeliformes, em forma de leque, e a nervação é dicotômica. O que isso significa? Se eu acompanhar uma nervura, em algum momento ela vai se bifurcar, se dicotomizar, como um cladograma. Um cladograma também vai se bifurcando, dicotomizando, tá? Então, a nervação a gente acompanha, ela se bifurca, a gente acompanha, ela se bifurca. Folhas flabeliformes, no caso do ginkgo, e nervação dicotômica. Aqui está um ramo do indivíduo feminino e aqui está um ramo do indivíduo masculino. O indivíduo feminino produz seus óvulos sobre esse esporofilo aqui. Então, é um esporofilo não forma estróbilo, é um esporofilo modificado. A gente já vai ver com detalhes aqui. E o indivíduo masculino, sim, forma estróbilo masculino. Então, cada unidade dessa é um esporofilo masculino produtor de grãos de pólen, tá? Então, no caso do ginkgo, os óvulos se formam, então, sobre esses, é como se fosse um pedúnculo, assim, um esporofilo modificado, ou, às vezes, vocês vão encontrar na literatura um estróbilo modificado, um esporofilo, um estróbilo, vou botar aqui, estróbilo reduzido. Tá? É como se o estróbilo tivesse sofrido uma redução, ficou só um pedacinho dele. Reduzir. Ô, beleza, hein? Ai, gente, me desculpa. Vai ficar. Paciência. Estróbilo reduzido. E aí, sobre esse estróbilo, são formados 2 óvulos. Um óvulo aqui, um óvulo aqui, tá? Lembrando que em cada um desses óvulos, eu tenho ali o gametinha feminino, a oosfera com as outras células. Tá? Não vamos perder isso de vista. O grão de pólen, que vem de uma outra planta, né? Do indivíduo masculino, vai cair aqui, com seus 2 gametinhas flagelados e vai fecundar essa oosfera aqui. E isso aqui tudo vai virar semente, tá? Então, isso aqui é o óvulo, que quando fecundado vai virar semente. Tudo bem? Vocês lembram disso? Sim. Tá. Então, só para a gente voltar. Tá lá. Deixa eu guardar minha canetinha aqui. Tá lá, esse estróbilo simplificado com os 2 óvulos lá, que é a região da abertura do óvulo, a micrópila, onde o grão de pólen vai cair. Esse óvulo aqui, quando fecundado, vai originar a semente. O outro óvulo, quando fecundado, vai originar outra semente. Então, aqui são as 2 sementes. Isso não é fruto, isso é uma gimnosperma. Eu vou bater nessa tecla sempre. Isso não tem fruto. Os óvulos são nus, como consequência, a semente também vai ser nua. Não é porque é carnoso que é fruto, tá? Tomem cuidado com isso. Não é porque uma coisa é carnosa que é um fruto. Não, tá? Aqui é um óvulo que é carnoso, tudo bem. Que é, na verdade, uma semente, né? Porque esse óvulo já foi fecundado, já originou essas 2 sementes. Cada óvulo desse originou uma semente dessa. Tudo bem, gente? Tudo? Essas sementes, elas têm um odor muito desagradável, tá? Elas têm um cheiro de manteiga, assim, meio passada, meio rançosa. Por conta desse cheiro que as sementes exalam,
os monges budistas cortavam os pés femininos do ginkgo biloba, para não ter que lidar com esse odor. Imagina, então, ainda já tinha pouco ginkgo nos templos, e ainda os femininos, os indivíduos femininos que vão produzir a semente, os monges cortavam. Então, imagina o perrengue que os naturalistas não passaram para achar um ginkgo feminino para poder produzir semente e introduzir na natureza, né? Porque os monges não queriam lidar com esse cheiro aí de manteiga passada, manteiga rançosa. Tudo bem? Tudo. Então, em relação à importância econômica, é uma planta ornamental, hoje em dia ela é bastante cultivada em vários jardins botânicos, é uma planta bem bonita, uma árvore bem grande, como eu falei para vocês, vive até 1000 anos, produz essa substância da classe dos terpenos, que é chamada de ginkgolídeo, que é um vasodilatador. Por conta de ser um vasodilatador, as artérias e veias vão se dilatar, aumentando, melhorando o fluxo sanguíneo e a oxigenação. É por conta disso que dizem, não, é comprovado, né, que o ginkgo melhora a oxigenação do cérebro e, com isso, vai melhorar a memória, tá? Então, em várias casas de produtos naturais, ou farmácias mesmo, ou farmácia normal, ou farmácia de manipulação, na parte de fitoterápicos, você encontra cápsulas de ginkgo biloba para sendo comercializadas, tá? Então, se tiverem com problema aí de memória, vamos lá para o ginkgo biloba. Por fim, gente, é a última divisão que a gente vai trabalhar das coniferofitas. A primeira, a cicadofita, aquelas plantas com folhas compostas, aparência de palmeira. A segunda, a ginkgofita, que só tem o ginkgo biloba. E a terceira divisão, a divisão coniferofita ou pinofita, a maior, a que tem mais espécies vivendo atualmente, habitando o planeta Terra. Muito provavelmente, quando a gente fala de gimnospermas, são essas plantas que vêm na nossa cabeça, né? São os pinheiros, as araucárias, os podocarpos, cupressos, né? Os pinheirinhos de Natal, são todos representantes de coniferofita. Mas vamos lembrar que elas não são as únicas gimnospermas que habitam o planeta, tá? A gente acabou de ver que existem outras. Então, essas plantas também, né, elas surgiram lá no Carbonífero há cerca de 300 milhões de anos atrás, e algumas foram extintas e outras habitam o planeta ainda hoje, e é o maior e mais importante grupo das gimnospermas, né? Então, é o que tem maior número de espécies, é o que vai marcar biomas no nosso planeta, ou seja, formar biomas, eu já vou falar melhor sobre isso. Elas, em geral, a maioria delas ocorre no hemisfério norte, são plantas mais de clima frio, temperado, e elas são caracterizadas pela presença, a maioria delas forma estróbilos, ou seja, forma aquelas estruturas onde os esporofilos estão organizados. Esses estróbilos são conhecidos popularmente, né, pela população em geral, como cones. É por isso que as pessoas chamam esse grupo de plantas de coníferas, tá? Por conta desses estróbilos que a maioria delas forma. Então, tanto os esporofilos femininos quanto os masculinos se organizam nesses eixos, formando esses estróbilos, esses cones, tá? Então, elas, como eu falei, são mais comuns nas regiões temperadas, onde elas formam aquelas florestas de pinheiros. Esse bioma é conhecido como taiga, a gente já vai ver. E nessas plantas, elas apresentam um crescimento vigoroso. Todas elas são plantas arbóreas, muito grandes, com crescimento vigoroso, com caules ramificados. Esse crescimento é chamado de simpodial, diferente do crescimento monopodial, onde eu só tenho uma gema, a gema apical do caule, atuando para crescimento desse caule. Nessas plantas, e na maioria das plantas, eu tenho o auxílio das gemas laterais também, as gemas que estão na axila das folhas, trabalhando juntas e promovendo a ramificação dessas plantas. Esse crescimento é chamado de simpodial. Sim é união, então, fusão, todas as gemas trabalhando juntas, tá? As folhas, em geral, dessas plantas são pequenininhas, são folhinhas bem... Peraí, rapidinho, gente, só ver uma coisa.
Então, são folhinhas pequenininhas, ou em forma de escama, a gente já vai ver, ou em forma de agulha. E nessas plantas, a fecundação já é completamente independente de água para acontecer. Então, o gameta masculino, ele é uma célula apenas imóvel e ele depende do tubo polínico, depende da outra célula do grão de pólen para formar o tubo polínico para que ele seja conduzido até o gameta feminino. Então, já é completamente sifonogâmica. Nesse grupo, então, já há completa independência de água para a reprodução, tá? Deixa eu... E essas plantas, os representantes de coníferofita, podem ser ou espécies monóicas ou dioicas, vai depender da espécie. Essa característica ser monóica ou dioica é uma característica da espécie. Então, se eu falo, a Araucária angustifolia é dioica, todos os indivíduos de Araucária angustifolia serão dioicos, tá? Então, vamos tentar entender mais uma vez o que é isso, dioico ou monóico, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho lá um pinheirinho qualquer. Tá? E esse pinheirinho vai produzir estróbilos, né? Estróbilos, eu não sou sexista, mas eu vou desenhar o feminino de vermelho e o masculino de azul, tá? Então, essa planta está produzindo estróbilos femininos e estróbilos masculinos. Já vou melhorar isso, tá? E estróbilos masculinos. Lembrando como é que é a estrutura do estróbilo, né? Não é uma bolinha como eu desenhei aqui. Se eu for aumentar esse estróbilo, a gente sabe que como é que ele é formado? Um eixo com esporofilos. No caso aqui, como eu falei que ele é feminino, esses esporofilos vão estar formando óvulos lá com seu gametinho. Oi. Você está desenhando para a gente ver? Porque Eita, se não for tá? a gente ver, não está aparecendo nada, não. Será que parou de compartilhar, gente? Parou de aparecer desenhos e as imagens. Então, parou de compartilhar. Eita, parou. Deu um bug aqui que parou de compartilhar. Nossa. Ainda bem que você falou. Até onde vocês viram lá? Professora, esses últimos 10 minutos que você estava falando, não tinha mais nada a gente vendo. Sério? 10, 5 minutos. E agora tá? Agora tá aparecendo. Eu até ia falar, professora, mas aí eu pensei que fosse você que tinha tirado. Também, por isso não falei nada. Mas ela falando, vocês podem ver aqui, eu pode ver? Será que... Então eu vou começar. Mas o resto não tinha nada, o resto era só slide escrito, tá? Aqui, ó. Por isso que eu pensei que também tinha parado de compartilhar, porque não tava tendo muita amostragem. Não, mas agora vamos, que agora eu vou desenhar. Então, vamos lá. Vamos começar de novo. Então, para a gente tentar entender de uma vez por todas o que é uma espécie dioica ou uma espécie monóica, tá? Então, imaginei que eu tenho lá um pinheirinho qualquer, uma espécie, e aí esse pinheirinho está produzindo, em algum momento da vida dele, vai produzir estróbilos, né? Então, eu vou desenhar de vermelho os femininos, eu falei que eu não sou sexista, mas eu vou usar o vermelho e azul, tá? Vermelho para a parte feminina e azul para a masculina. E estróbilos aqui femininos e estróbilos masculinos. É mais bonitinho que isso, tá? A natureza, como eu falei, é muito mais... desenha muito melhor do que eu. E eu falei assim, para não perder de vista, se eu for ver o estróbilo, não é uma bolinha igual eu desenhei aqui, né? O que é esse estróbilo feminino? Na verdade, é um eixo... Agora vocês estão vendo? Sim, agora dá para ver. Tá. Um eixo com folhinhas modificadas, com esporofilos. Aqui. Como eu falei que esse estróbilo ele é feminino, ele vai formar óvulos no seu esporofilo. Pode ser um, pode ser vários. Eu vou desenhar um só aqui.
mas pode ser vários. Em cada esporofilo desse pode formar vários óvulos. Eu vou desenhar um só. Lembrando, aqui está o óvulo, que é o gametófito feminino. Aqui a célula, o gameta feminino, ou oosfera, né? A gente já sabe disso. Cada unidade dessa é um esporofilo. Nesse caso, feminino, porque está formando óvulos. Isso aqui é um estróbilo feminino ou megaestróbilo, porque todos os esporofilos aqui estão formando óvulos. Tudo bem até aí? Tudo. Mesma coisa o masculino, que eu desenhei ali de azul. Isso aí eu desenhei uma bolinha, mas na verdade não é uma bolinha. Ele é um eixo com esporofilos, cheio de esporofilos presos nesse eixo. Nesse caso, eu desenhei de azul, é um esporofilo masculino. Então, ele vai formar vários grãos. Aqui tem 2 células aqui dentro. Vários grãozinhos de pólen. Aqui tem várias células, hein, gente? Não é uma só, não, tá? Pelo amor de Deus. Essas células que vão nutrir esse embrião quando ele for formado aqui dentro. Isso aqui que vai virar semente. Não vou me esquecer disso, tá? Então, aqui, um esporofilo masculino. Por que ele é masculino? Porque ele está formando grão de pólen, que é o gametófito masculino. Dentro do grão de pólen, né, dentro desse grão, eu vou ter o gameta masculino, que é a célula espermática, e a célula do tubo. Lembrando que esse grupo já tem completa independência de água para a reprodução, né? Então, já o gameta masculino já é não flagelado, né? Um gameta imóvel, tá? Então, esse grão de pólen vai cair aqui, só para a gente relembrar, o grão de pólen vai cair aqui, com suas 2 células, e aí uma célula cresce e promove o encontro dessas 2 células aqui, isso aqui cresce um embrião aqui dentro, isso aqui tudo vira semente, tudo bem? Esse processo a gente viu na aula passada. Sim, sim. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Essa planta aqui é uma planta monóica. Por que monóica? Porque eu tenho apenas um único indivíduo, oico vem de casa. Casa, um indivíduo só, produzindo óvulos e grãos de pólen, gameta feminino e gameta masculino sendo produzido no mesmo indivíduo, tá? E eu vou ter, nesse mesmo grupo, nas coniferofitas, espécies dioicas. O que é uma espécie dioica? Então, eu vou ter lá um pinheirinho e o outro pinheirinho, da mesma espécie. Eu estou falando de pinheirinho, mas é uma coniferofita qualquer, tá? Essa daqui, esse indivíduo, só vai produzir estróbilo feminino. Com aquela mesma estrutura que eu desenhei aqui. E esse outro indivíduo aqui, da mesma espécie, só vai produzir estróbilo masculino. Então, aqui é o indivíduo feminino só produzindo estróbilo feminino com óvulos. Aqui o indivíduo masculino só produzindo estróbilos masculinos com óvulos. Então, aqui eu tenho 2 casas. Uma casa produzindo estróbilo feminino com óvulos e outra casa produzindo estróbilo masculino com grãos de pólen. Então, essa espécie é de que raiva. Essa espécie é dioica. De 2. Eu desenhei 2 plantas ali. Oica, casa. Então, quem propôs esse termo falou assim: são 2 casas, uma casa aqui e uma casa aqui.
Deu para entender o que significa uma espécie dioica e uma espécie monoica? Deu sim. Então a espécie monoica vai ser geralmente uma espécie que se reproduz assexuadamente? Por quê? Porque ela produz os dois gametas, assim, os dois gametas em si, não? Não, volta que eu não entendi o que você quis. Uma Ela, espécie. ela- Elas não produzem tanto masculino quanto feminino? Sim, mas o que quer dizer a reprodução assexuada? Porque ela vai ser meio que independente para fazer a reprodução em si mesma, como se fosse, por exemplo, uma minhoca que Você, faz. você usou um termo para dizer outra coisa, tá? Ela é autógama. Esse termo que você quer dizer não é assexuado. Assexuado, ó, cuidado com o que vocês falam. Reprodução assexuada é aquela que não envolve gametas, tá? Não envolve gametas. Quando eu arranco Ah, um verdade. pedaço, tá? É como se fosse uma clonagem, digamos assim, então. Nesse Isso, nível. quando eu pego exatamente, uma clonagem, eu pego um pedacinho de um ramo de uma planta, não tem gameta ali, eu planto, vai dar origem, é um clone, é como se eu pegasse meu braço, plantasse e vai dar origem a um novo indivíduo. Reprodução assexuada é isso. Isso aí que você falou chama autogamia. Autogamia. Deixa eu ver. Certo. Então a planta monoica vai ser Não autôgama. necessariamente. Autógama, Autôgama. isso chama autogamia. Quando, por exemplo, o grão de pólen daqui fecunda aqui. Ela pode ser, mas imaginem que tenha outro pinheirinho perto dela. Era o que eu ia perguntar. Ela pode ser tanto autógama ou alogamia, é quando eu tenho dois indivíduos participando. Podia ser um grão de pólen dessa aqui e cair aqui. Tá? Então, ela pode ser tanto autógama quanto alógama, tá bom? Não necessariamente, por ela ser monóica, não necessariamente é o grão de pólen daqui que vai fecundar o óvulo daqui, tá bom? Ela pode, as plantas, elas não têm esse pudor, elas podem, o grão de pólen vindo do mesmo indivíduo pode fecundar o óvulo do mesmo indivíduo. Mas o que pode acontecer também? O óvulo é uma bagunça em planta, tá? Esse óvulo aqui foi fecundado por um grão de pólen vindo daqui. Esse óvulo daqui foi fecundado por um grão de pólen vindo daqui. Pode acontecer. Não tem assim uma barreira que impeça. Deu para entender? Deu. Tá? Esse óvulo daqui pode ter sido fecundado por um terceiro. Mesmo sendo de espécie diferente? Não, de espécie diferente, não. Eu estou imaginando que é uma população que tem a mesma espécie. De Porque tem espécie diferente. como existir na mesma espécie plantas monóicas e dioicas? Não, na mesma espécie não. Ou a espécie é monóica ou ela é dioica. Isso é uma característica Certo. da espécie, tá? Certo. Isso é atribuído à espécie. Se eu falo assim, aquela espécie é monóica, todos os indivíduos serão monóicos. Se eu falo aquela espécie é dioica, todos os indivíduos daquela espécie são uma característica da espécie. Tá? Certo. Deu para entender? E você entendeu essa coisa de autogamia, alogamia? A autogamia é quando o grão de pólen vindo de mim mesma fecunda o meu próprio óvulo. A alogamia é quando o grão de pólen produzido por mim fecunda o óvulo de uma outra. Agora eu posso ser autógama e alógama junto. Eu posso ter grão de pólen me fecundando e posso ter um grão de pólen de uma outra pessoa me fecundando, de uma outra pessoa, né? De um outro indivíduo me fecundando também. Deu para entender? Deu sim, professora. Eu estava pensando nisso hoje, as plantas são uma coisa de louco, porque imagina, cada embrião aqui pode ter um pai diferente, um grão de pólen vindo diferente, entendeu? Apesar de estarem no mesmo estróbilo, pode ser esse embrião aqui ter sido formado por esse pólen daqui, esse embrião daqui ter sido formado por esse outro pólen, esse embrião ter sido formado por... Pode acontecer isso em planta. Cada embrião ser formado por... Cachorro é meio assim, cachorro não tem, cada irmão não pode vir de um espermatozoide de um pai? Não tem isso em cachorro? Não sei. Eu acho que tem cada filhote de um que não tem também. A fêmea do cachorro, eu acho que pode, hein? Depois a gente olha isso. Mas eu acho que cada cachorrinho, cada filhotinho pode ser de um pai diferente, pode vir de um espermatozoide diferente, entendeu? Uhum. Tipo, se tiver 12, pode ser um de um do outro, porque a fêmea não recebe, não é
copulada, digamos assim, por vários cachorros, fica tudo atrás dela, não é só um que copula com ela. Sim, sim. Tá? Então, é a mesma coisa em planta. É a mesma coisa. E isso, na verdade, não é ruim não, viu, gente? Por quê? Cada embrião, exatamente, cada embrião desse vai ter uma variabilidade genética diferente. Imagina que esse grão de pólen aqui era de uma planta mirradinha, uma planta ruim. Esse embrião provavelmente não vai dar origem a uma planta tão boa. Esse aqui, esse embrião foi formado por um gameta masculino que veio de uma planta vigorosa. Provavelmente ele vai ser melhor, né? Então, isso não é ruim, tá? Mas deu para entender? Eu dei uma viajada agora, tá, gente? Mas é que os processos biológicos fazem um pouco isso comigo. Eu começo a meio que pensar nesses processos e eu gosto. Espero que vocês gostem também. Deu para entender, tranquilo. Deu para entender? É porque às vezes dá uma bagunçada na cabeça. Então, mas vocês entenderam espécie... Hã? Que nem agora, mas já foi... Mas vamos voltar. Espécies dioicas e monóicas, isso é característico da espécie. Não vamos confundir. Mono, uma casa. Um indivíduo com os dois sexos, produzindo óvulo e grão de pólen. Dioica, isso vale para angiosperma também, tá, gente? Dioica, duas casas. Depois a gente vai ver. Na aula que vem, que a gente entrar em angiospermas, a gente também usa esse conceito, esse mesmo conceito para as angiospermas. Então, as coniferofitas, elas formam, como eu falei para vocês, biomas no nosso planeta. Um bioma conhecido como taiga ou florestas de pinheiros é um bioma encontrado no hemisfério norte, onde eu tenho que é um bioma florestal caracterizado pelos representantes de coniferofita, tá? Então, é esse tipo de fisionomia, de aparência que tem o bioma. Não tem uma única espécie de coniferofita aqui, não. Tá? Tem várias espécies. Aqui está parecendo que é uma só, mas, em geral, na taiga tem várias espécies de coniferofita. Mas o grupo predominante na taiga, nesse tipo de bioma, são as coniferofitas. É algum representante de coniferofita, tá? Então, aí estão as famílias do grupo, né, da divisão. Não precisam decorar, obviamente, mas os pinheiros, as araucárias, os podocarpos, que é aquele pinheirinho encontrado aqui no Nordeste, cupressaços, são todos representantes de coniferofita. E, como eu falei, todas elas têm esse crescimento vigoroso, são árvores bastante ramificadas, com folhas estreitinhas. Essas folhas, em geral, bem estreitinhas, são conhecidas como aciculares, folhas em forma de agulha, acícula é a agulha. Então, em geral, essas plantas têm folhas aciculares ou escamiformes, uns triângulozinhos, tá? As folhas são pequenininhas, justamente porque elas vivem no hemisfério norte, neva muito, e essas folhas vão possibilitar o escoamento da neve, não vai ficar acumulado. Imagine se ela tivesse umas lâminas foliares bem grandes, a neve ia ficar acumulada ali, né? Então, essas folhas, ela tem muitas folhas, porque ela precisa, já que as folhas são pequenas, não tenho muita superfície, muita lâmina foliar, eu compenso isso formando muitas folhas, né? Para ter uma superfície ampla, com essa grande quantidade de folhas, para absorção da luminosidade, né? Já que todas são fotossintetizantes. A grande maioria delas vai ter tanto esporofilos femininos quanto masculinos reunidos, formando essas estruturas que vocês já sabem o que é, os estróbilos. Aqui um estróbilo de pinos, do pinheiro, que tem, então, esporofilos. Nesse caso, eu sei que esses esporofilos são femininos, porque aqui, cada esporofilo desse forma 2 óvulos, que vão, quando fecundados, formar semente. Olha aqui o estróbilo. Então, aqui vocês já sabem que é o estróbilo feminino, megaestróbilo. A parte masculina, a mesma coisa, aqui um estróbilo masculino, uma reunião de vários esporofilos masculinos. Cada unidade dessa aqui, cada folha dessa, folha modificada, produz grãos de pólen, gametófitos masculinos. As sementes do gênero... Algumas coniferofitas têm sementes carnosas, como eu falei para vocês, que vão ser dispersas
com auxílio de algum animal. No caso do gênero Pinus, a semente não é carnosa. Então, o óvulo, quando fecundado, vai originar uma semente seca, uma semente que não é carnosa. O embrião está nessa região da semente e essa semente forma uma ala ou asa. Quem vai ser o agente dispersor da semente? Dessa? Quem vai dispersar essa semente? O vento, muito bem. Como é o nome desse processo? Dispersão da semente. Anemofilia. Filia é isso, anemocoria. Então, algumas coniferofitas apresentam sementes carnosas, que são dispersas possivelmente por aves, e outras apresentam sementes secas, como é o caso do gênero Pinus, dispersas pelo vento, anemocóricas, tá? O grão de pólen de várias das coniferofitas apresentam esses sacos aéreos. Então, aqui está um grão de pólen, gametófito masculino, com as suas 2 células. Lembrando que nesse grupo, o gameta masculino não é alado, não é flagelado, não é móvel, é uma célula espermática imóvel, e aqui a célula do tubo que vai auxiliar na condução do gameta masculino até o gameta feminino, tá? Mas, além disso, esses grãos de pólen apresentam esses sacos aéreos que se inflam de ar, ficam cheios de ar, auxiliando o quê? A anemofilia, a dispersão do grão de pólen pelo vento. Então, tanto o grão de pólen, tanto a polinização é feita pelo vento, a anemofilia, quanto a dispersão da semente, em alguns representantes de coniferofita, são também dispersos pelo vento, a anemocoria, tá? Aqui um grão de pólen, microscopia eletrônica de varredura, só para vocês terem noção, as 2 células estão nessa região do grão de pólen, no corpo, entre aspas, do grão de pólen, e aqui os sacos aéreos que ficam inflados de ar, cheios de ar, que vão facilitar que esse grão fique leve e que seja disperso pelo vento. Tá? Aqui, em microscopia óptica, só mostrando de novo para vocês os sacos aéreos, aqui numerados com 1, e a célula do tubo já cresceu, e aqui a célula espermática que vai... Lembrando, aqui dentro tem citoplasma, né? Isso é uma célula, tá? É a célula do tubo. Mas que por dentro desse citoplasma, dessa célula, vai passar essa outra célula aqui, o gameta masculino, que vai encontrar... Isso aqui foi feito em laboratório, óbvio, mas acontece mesmo na planta, né? O tubo polínico cresce e conduz o gameta masculino até o gameta feminino que está lá dentro do óvulo. Esse grão cai lá na região da micrópila, é o tubo polínico que cresce para dentro do óvulo, tá? Alguns outros representantes de coniferofita, aqui a Araucária angustifolia, da família Araucariácea, conhecida popularmente como pinheiro do Paraná, uma espécie brasileira. Já ouviram falar da Araucária angustifolia? Hein? Vocês já ouviram falar dessa planta? Acho que Gente, já na aula com a Grazi, mas não lembro muito, não. Tá. A Araucária angustifolia é um outro representante de coniferofita, dessa maior divisão das gimnospermas, e é uma gimnosperma arbórea endêmica do nosso país, tá? Então, no nosso país, ela forma um bioma no sul e sudeste do nosso país. Ela é uma árvore também vigorosa que tem esses ramos crescendo para cima, como se fosse um candelabro, ramos em forma de candelabro. E ela vai formar um bioma no nosso país, que é conhecido popularmente como Mata de Araucária. Já ouviram falar ou não desse bioma? Já. Então, a Mata de Araucária é um tipo de bioma do Brasil que ocorre no sul e sudeste do Brasil, aqui, olha lá, com mais detalhe. Então, tudo que está marcado em verde é esse bioma, que ocorre no sul, né, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e atinge também um pouquinho de São Paulo, ali a região de Campos do Jordão, e um pouquinho de Minas Gerais, a região de Monte Verde, Caucaia, lá em Minas Gerais. Então, é um bioma do nosso país marcado pela presença de
da araucária, dessa espécie aí, tá? Eu quero falar uma coisinha para vocês. O nome mata de araucária ou floresta de araucária é um nome popular, digamos assim, tá? O nome, então, mata de araucária... Opa, não quero isso não. Mata ou floresta de araucária. Que é o nome desse bioma, o nome popular, digamos assim, desse bioma. Mas o nome, digamos assim, mais correto é floresta ombrófila mista. Quem que regulamenta, digamos assim, quem que fornece os nomes dos biomas, ou fez um trabalho, fez todo um estudo para regulamentar os nomes dos biomas no nosso país? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O IBGE é o instituto responsável por nomear os biomas do Brasil. E ele tenta adequar os nomes dos nossos biomas a uma padronização mundial, tá? E por que chama... Então, de acordo com o IBGE, esse nome aqui, mata de araucária, que é um nome, entre aspas, popular, tá? Se você quiser ser mais correto, você fala floresta ombrófila mista. E da onde vem esse termo, né? O IBGE ele explica no trabalho, é um trabalho que tem em PDF, quem gostar dessa parte de vegetação de bioma, eu gosto, mas quem gostar, é um trabalho que dá para a gente baixar, tem em PDF, tá? Mas então, o IBGE chama de floresta todos os biomas que têm fisionomia florestal. O que é a fisionomia florestal? Predomínio de árvores, tá? Então, numa floresta, a gente sabe que árvores é a forma de vida predominante. As plantas têm diferentes formas de vida. A gente tem plantas arbóreas, plantas herbáceas, plantas arbustivas, tá? No cerrado, na caatinga, a gente sabe que quem domina são arbustos. É um bioma arbustivo. Na restinga, a gente sabe que quem domina são plantas herbáceas. É um bioma herbáceo, tá? Numa floresta, num bioma chamado de floresta, quem predomina são as árvores. Ombrófila, da onde vem esse termo? Ombrófila significa sempre úmido, tá? Então, ombrófila, sempre úmido. Por que úmido? Porque está numa região onde não tem escassez de água, não falta chuva, tá? E mista, por quê? Tem a araucária. A araucária é o elemento, é a espécie, digamos assim, predominante no bioma. É a que a gente bate o olho no bioma, já consegue ver de longe, mas tem outras espécies também. Tá? Então, não pensem... Eu falo isso porque eu pensava, né? Como a gente muda. Antes eu achava, quando falava assim, mata de araucária, eu achava que só tinha araucária, que era um bioma de uma espécie só tinha araucária. Mas aí, quando eu conheci, eu vi que não. Que além da araucária, a araucária angustifolia é o elemento, é a espécie que predomina. De longe a gente vê, olha lá, uma araucária aqui, várias araucárias, mas ocorrem outras espécies de plantas junto com a araucária, nesse tipo de bioma, tá bom? Então, não pensem que só tem araucária, porque é chamado de mata de araucária, a gente acha que só tem araucária, mas não, tá? E falando de outros biomas, por exemplo, aqui a gente chama popularmente de floresta amazônica, o nome correto do bioma, de acordo com o IBGE, floresta ombrófila amazônica. Porque floresta, a gente já sabe, um bioma cuja forma de vida predominante são as árvores. Ombrófila, porque está numa região que não falta água, sempre chove. Amazônica, porque está na região amazônica. Floresta ombrófila atlântica, a gente chama popularmente de Mata Atlântica. Mas o nome correto do bioma, de acordo com o IBGE, é floresta ombrófila atlântica. Floresta porque predomina árvore. Ombrófila, porque não falta chuva. Atlântica, porque está na região, está adjacente ao Oceano Atlântico, tá? Então, sempre que eu for me referir a um nome de bioma, em algum trabalho, ou quando eu vou escrever um texto mais
científico, digamos assim, sempre procurem o nome correto do bioma, tá? Lógico, popularmente vocês podem falar floresta atlântica, floresta amazônica, pode falar popularmente, mas se eu vou fazer um texto de referência, um texto que alguém vai ler e tal, para informação, procurem usar os termos corretos, tá bom? Aí, aqui, um estróbilo feminino, mega estróbilo de araucária. Como que é a estrutura do estróbilo? A gente já sabe, eu vou cansar de falar isso, né? Então, um eixo com esporofilos. Esporofilos produzindo o que nesse caso? Óvulos. Esses óvulos, quando fecundados, vão formar sementes. Então, isso aqui não é fruto, isso aqui é um estróbilo, formando sementes, que são óvulos fecundados. Essas sementes de araucária são comestíveis. Muita gente vende isso e consome, assa na fogueira ou cozinha na panela de pressão. Essa semente da araucária é conhecida como pinhão, muito comercializada no sul e sudeste do Brasil, que é onde tem essa planta, né? Já ouviram falar do pinhão? Já ouvi. Já. Então, muita gente chama isso de fruto, hein? Pelo amor de Deus, eu chamo isso aqui de fruto. O fruto da araucária. Vocês deem um pulo desse tamanho quando vocês ouvirem fruto para gimnosperma, hein? Falar, não tem fruto, é uma planta sem fruto, tá? Fruto surgiu 100 milhões de anos depois. Isso aqui é uma semente, isso aqui é um estróbilo feminino, tá? Então, aqui, só para vocês conhecerem, né? O estróbilo feminino de araucária, que está formando o pinhão, as sementes. O estróbilo masculino de araucária, formando cada esporofilo desse que vai formar grãos de pólen. A gente não está vendo, mas a gente tem que imaginar que eles estão formando grãos de pólen. Então, cada esporofilo desse aqui, cada folha dessa, forma gametófitos masculinos, grãos de pólen. Aqui, o gênero que ocorre no Nordeste, Podocarpus, da família Podocarpácea. Em Podocarpus, também eu não tenho aquele estróbilo típico, tá? Eu tenho só um pedúnculo e um óvulo lá em cima. Então, também é um estróbilo entre aspas, reduzido, modificado. Esse pedúnculo, ele fica assim, entumecido e vermelho, quando esse óvulo é fecundado e vira semente. Mas isso aqui não é fruto, é só um pedúnculo, um eixo onde o óvulo está apoiado, que vai ficar avermelhado, tá? Provavelmente também para auxiliar na dispersão dessa semente. Semente nua, semente exposta. Tá lá, parece fruto? Parece, mas não é. Isso é um pedúnculo, e isso aqui que é a semente. O pedúnculo carnoso e a semente, o óvulo fecundado, tá? Tá lá, carinha, um pedúnculo com óvulo lá em cima. É um estróbilo, é até difícil, mas assim, quem trabalha com a evolução disso sabe que isso aqui, no passado, nos ancestrais, era um estróbilo típico, mas que foi reduzindo, até sobrar só um pedúnculozinho, que quando esse óvulo é fecundado e origina a semente, esse pedúnculo aqui fica vermelho, entumecido, provavelmente para atrair aves que vão carregar essa semente para longe da planta, tá? Aqui, um estróbilo masculino de Podocarpus. O estróbilo masculino, ele é padrãozinho, tá? Com vários esporofilos, um eixo alongado, formando esses esporofilos aqui, formando grãos de pólen. Outros representantes de Coniferofita, da família Cupressácea. Aquelas árvorezinhas conhecidas como árvores de Natal, que as pessoas usam para fazer árvore de Natal, do gênero Cupressus, do gênero Juníperos. Então, são todos representantes de Coniferofita da família Cupressácea. Tem escamas bem pequenininhas. Todos os ramos, as folhas são umas escaminhas, tá? As folhas são bem pequenininhas, umas escaminhas. Aqui os estróbilos masculinos, os microestróbilos. Aqui um esporofilo, ou seja, uma unidade dessa retirada do estróbilo, formando grãos de pólen. E aqui um estróbilo feminino, ó. Tudo isso que vocês estão vendo verde são ramos cobertos por folhinhas triangulares, umas escaminhas, tá? Mas são folhas que recobrem o ramo todo da planta. E aqui um estróbilo feminino
com seus esporofilos femininos. Como eu sei que é feminino? Porque quando eu afasto esses esporofilos, eu vejo que eles estão produzindo óvulos. Dá para ver os óvulos aqui? Os óvulos sendo produzidos nos esporofilos. Aqui, o furadinho é a região da micrópila do óvulo, onde o grão de pólen vai cair. Nessa família, da família Cupressácea, nessa família são encontradas as maiores plantas, as maiores em tamanho, que são as sequoias. Já ouviram falar das sequoias? Já, com certeza. Plantas do hemisfério norte, né? Principalmente, elas ocorrem principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Lá elas são extremamente protegidas, né? Existem parques onde essas plantas são protegidas, são muito grandes, árvores que atingem aí até 100, 110 metros de altura. São as maiores árvores que a gente conhece na natureza, tá? Quando a gente vê essas fotos com várias pessoas abraçando um tronco, pode ter certeza que é de uma sequoia. Essa é a espécie mais famosa, tá? Sequoia sempervirens. É a que atinge maiores alturas, maiores tamanhos. Tá lá, só para vocês verem o tamanho da planta. Aqui um corte de um caule, de um tronco, né? Tronco é o caule das árvores, tá? O tipo de caule das árvores a gente chama de tronco. Então, aqui um corte de um caule de sequoia, só para vocês terem noção do tamanho dessa planta. Aqui esse guardinha comparando um estróbilo feminino de pinus, do gênero pinus, e um estróbilo feminino do gênero sequoia. Olha o tamanho, olha a diferença, né? Dá quase, sei lá, 5, 6 vezes, é a mesma estrutura, tá produzindo a mesma coisa, só que de espécies diferentes, né? Mas vocês conseguem entender a estrutura? Sim, sim. Esse aqui é um feminino, tá? Eu tô falando para vocês que é um feminino. Então, cada unidade dessa vai produzir o quê? Se é um feminino. Óvulos, exatamente. Um ou mais de um, eu não sei. Sequoia eu acho que produz 2. 2 óvulos por esporofilo. Mas está produzindo óvulos. Não sei quantos, mas cada esporofilo desse está produzindo óvulos, tá? Então, isso aqui é um estróbilo feminino de sequoia. Isso aqui é um estróbilo feminino ou megaestróbilo de um pinheiro qualquer. Só para vocês terem noção do tamanho, né? Aqui, essa unidade aqui está em pés, tá? A unidade de medida americana é pé, né? Então, um pé, não, 1 metro tem mais ou menos 3 pés. Então, essas árvores atingem mais ou menos 100 metros de altura. Elas são maiores, muitas vezes, do que a Estátua da Liberdade, do que o Capitólio norte-americano. Em relação à importância econômica, né? Todas essas plantas, todas não, mas muitas delas são cultivadas, são plantadas, têm seu uso ornamental. Então, vários de vocês já viram pinheiros plantados por aí. Mesmo que essas plantas não sejam nativas do Brasil, elas são plantadas e são plantadas no mundo inteiro, porque elas são plantas bonitas, né? São plantas imponentes. Algumas delas, especialmente representantes do gênero Pinus, fornecem madeira e fornecem celulose também para a indústria de papel. Tem importância ecológica esse grupo de plantas, porque a gente viu que elas formam biomas no nosso planeta. Então, formam as florestas do hemisfério norte, conhecida como taiga, e formam biomas brasileiros, né, como a floresta umbrofilamista, a mata de araucária. Então, elas têm sua importância ecológica. Além disso, por elas produzirem uma grande quantidade de grão de pólen, lembrem, essas plantas, as gimnospermas, são plantas anemófilas, grãos de pólen transportados pelo vento. Por conta disso, deixa eu só ver outra coisinha aqui, gente. Rapidinho, gente. Só uma coisa que é meio urgente para eu responder agora.
Desculpa, gente, mas era uma coisa meio urgente aqui no WhatsApp. Então, Eu ia perguntar por... Hã? Não, eu tive que responder um negócio urgente aqui no WhatsApp, que era uma resposta sim ou não urgente. Mas já foi. Então, por essas plantas serem anemófilas, como a gente viu, né, por as gimnospermas terem seu grão de pólen dispersos pelo vento, elas precisam produzir uma grande quantidade de grão de pólen para dar a sorte de alguns grãos de pólen caírem no óvulo, né? A gente viu, da mesma espécie. Então, elas produzem muito grão de pólen. E algumas pessoas têm alergia a esse grão de pólen. O grão de pólen, a parte externa do grão de pólen, é coberto por uma substância chamada esporopolenina, uma substância que confere resistência ao grão de pólen. Esporopolenina. E algumas pessoas, esse grão de pólen em contato com a mucosa nasal provoca reações alérgicas em algumas pessoas. Então, as pessoas têm até choque anafilático, elas têm que andar de máscara quando está na época dessas plantas produzirem, não por conta do Covid, né, mas por conta da produção intensa de grão de pólen. Então, acaba sendo um problema de saúde coletiva a produção intensa de grão de pólen nessas plantas. Além disso, de uma espécie de coníferofita é extraído uma substância chamada Taxol, que é um agente usado, né, um remédio, um fármaco, usado em sessões de quimioterapia, tá? Então, só para ilustrar, aqui está uma floresta de pinheiro, isso é plantado, né? Isso é cultivado muitas vezes. Esse tipo de plantio é chamado de silvicultura, onde eu tenho só pinheiro plantado. Aqui, essas árvores vão fornecer madeira e celulose. A madeira que é usada principalmente na indústria da caixotaria, para fazer aquelas caixas de fruta, né? Já que é uma madeira leve, madeira de pinos, e também essas plantas apresentam a parede celular dessas plantas apresenta uma grande quantidade de celulose, que é uma substância também utilizada na indústria do papel. E dessa espécie aqui, essa espécie é chamada de peixe do Pacífico, Taxus brevifolia, é uma espécie encontrada no oeste do Canadá, tá? Na região pacífica do Canadá. Essa espécie, ela produz uma substância, que é o Taxol, que é usado, então, em sessões de quimioterapia, tá? É um fármaco comprovadamente eficaz em quimioterapia. Lembrando, isso aqui não é fruto, isso aqui é a semente, tá bom? Ah, mas é vermelho, e daí? Tá? A semente tem várias cores. É uma semente, pelo amor de Deus, vocês não vão chamar nunca isso de fruto. Tudo bem, gente? Tudo certo. Alguma dúvida? Sem dúvidas. Sem dúvidas, tudo tranquilo? Deixa eu parar a gravação. Tá bom, então. Então,